Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre as doações eleitorais. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Felipe Lizardo, que é palestrante do ILP e professor do Damásio Educacional. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. Prazer estar contigo. Prazer é nosso. Felipe, a gente sabe que, falando dessa questão de fundo eleitoral, tivemos aí mudanças, né? Elenca para a gente, conta para a gente quais foram as principais mudanças no fundo eleitoral e o que isso impactou nas eleições. Luciano, nós tivemos uma grande mudança no modelo do financiamento eleitoral no Brasil, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2015, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela OAB, questionando justamente a constitucionalidade das doações empresariais. Até esse momento, os principais doadores para as campanhas eleitorais eram as pessoas jurídicas, as empresas. E, na oportunidade desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as empresas não poderiam doar recursos para as campanhas, que toda a legislação que trazia essa possibilidade contrariava a Constituição Federal, e, a partir de então, as doações das pessoas jurídicas foram proibidas. A partir desse momento, lá em 2015, nós tivemos, então, uma mudança da matriz do financiamento das campanhas eleitorais, porque a maior parcela dos recursos tinha origem justamente nas doações empresariais. A partir de então, nós tivemos um aumento considerável de recursos públicos por meio do fundo partidário. Então, o fundo partidário, anualmente, ele girava em torno de 300 milhões de reais. A partir de 2015, ele deu um salto para quase 1 bilhão. E, em 2017, nós tivemos a criação de um novo fundo público para as campanhas, que é o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais. A sigla pode ser pronunciada como FEFEC. Esse novo fundo injetou apenas nessa eleição agora, de 2020, quase 2 bilhões de reais nas campanhas eleitorais. Então, a grande novidade, né, nesse modelo do financiamento é justamente a introdução desse novo fundo para as campanhas, que começou em 2018, na eleição de 2018, mas que agora, na eleição municipal, é o primeiro momento que nós temos, então, as campanhas sendo custeadas majoritariamente por recursos públicos na esfera municipal, a partir da criação, então, desse Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Felipe, o que mudou? O que a gente já pode falar que mudou com esse financiamento público em relação às últimas eleições? Bom, a grande mudança é a maneira como os candidatos são financiados e o controle que é exercido pela Justiça Eleitoral. Enquanto nós tínhamos majoritariamente recursos de origem privada sendo aportados nas campanhas, nós tínhamos uma preocupação da Justiça Eleitoral de forma bastante incisiva em coibir recursos de origem ilícita por meio de Caixa 2, e uma preocupação também com a forma como os candidatos gastavam os recursos que eles arrecadavam. Agora, quando nós temos a maior parcela de recursos destinados às campanhas de origem pública, a fiscalização da Justiça Eleitoral passou a se concentrar muito mais na regularidade das despesas do que propriamente na origem dos recursos. Claro, há uma preocupação bastante grande ainda de se coibir o Caixa 2 eleitoral, de se impedir que recursos de origem escusa sejam aportados nas campanhas eleitorais, mas ao lado dessa preocupação surge também a necessidade de se controlar a forma como os candidatos aplicam os recursos públicos que lhes são dirigidos, né? Então, nós tivemos, por exemplo, nas eleições de 2018, denúncias graves de candidatos laranja, que receberam recursos unicamente com a finalidade de desviar esse recurso em benefício próprio, e às vezes até mesmo envolvendo questões como compra de votos, né? Então, a principal mudança, do meu ponto de vista, é justamente esse aspecto envolvendo a prestação de contas, envolvendo o exame que a Justiça Eleitoral realiza em cima desse exame. Ao lado disso, nós temos também a criação agora de cotas para
candidaturas femininas e também para as candidaturas negras. A cota para a candidatura feminina foi introduzida a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2018. Então, exige-se que da parcela pública dos recursos que são destinados às campanhas, 30% deve ser, pelo menos, destinado, dirigido ao financiamento de campanhas de mulheres, né? O que traz um ganho significativo, porque, se a gente for observar os dados, enquanto nós tínhamos a maior parcela do financiamento eleitoral sendo oriundo de empresas, as empresas financiavam muito mais candidaturas masculinas do que candidaturas femininas, né? E nós sabemos que no Brasil nós temos um déficit significativo de representatividade das mulheres nos cargos públicos, né? De maneira que o incentivo financeiro, inclusive, às candidaturas femininas é bastante relevante. Ao lado disso, nós tivemos também agora, por uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, nesse ano de 2020, a fixação de cotas destinadas a candidaturas negras, né, a partir de uma decisão, na verdade, do TSE, respondendo a uma consulta formulada por uma deputada federal, a deputada Benedita da Silva. O TSE, então, estabeleceu que, ao lado das cotas femininas, os recursos destinados às campanhas de origem pública, também deve haver uma reserva para as candidaturas negras, né, de maneira também a enfrentar a subrepresentação que os negros têm na política, né, apesar de serem a maior população do nosso país, infelizmente ainda há um déficit de representatividade, tanto no parlamento como nos cargos do executivo. Eu diria que essas duas são as principais novidades que nós tivemos nessas eleições de 2020. Falando então, depois dessas novidades, vamos falar um pouco sobre limites de doações. Né? A partir de agora, mudou-se tudo em relação a essa questão das doações. Explica para a gente, por favor. Perfeito, Luciano. Nós tivemos uma mudança, sim, em relação aos limites de doação, no que toca ao autofinanciamento, né? Então, quando o candidato ele arrecada recursos, hoje ele pode arrecadar recursos de pessoas físicas, de outros candidatos, dos partidos políticos, ele pode, ele próprio, aportar recursos pessoais na sua campanha eleitoral. Em relação ao limite de doação para as pessoas físicas, esse limite é de 10% do rendimento bruto que a pessoa física ofere no ano anterior ao das eleições. Então, ela fica limitada a poder doar até 10% de tudo aquilo que ela declarou à Receita Federal no exercício anterior ao das eleições. Em relação ao autofinanciamento, né, existe também uma limitação. Até as eleições anteriores, esse limite correspondia ao limite de gastos que era estabelecido para as candidaturas. Então, para cada tipo de candidatura, há um limite de gastos, um teto de despesas que pode ser dispendido. Nessas eleições, nós temos também uma novidade em relação aos limites de gastos, que é a utilização de um mecanismo que foi usado em 2016 e que tenta também baratear o custo das campanhas eleitorais, fixando um teto de gastos mais reduzido do que nós tínhamos anteriormente. A novidade em relação ao limite de doação para o autofinanciamento é que o candidato, quando ele vai doar recursos pessoais, ele fica não mais sujeito a esse teto de gastos, mas, na verdade, apenas 10% do valor limite de gastos que é atribuído a ele. Então, por exemplo, se no município o valor limite para despesas eleitorais para o cargo de vereador for de R$150 mil, o candidato só pode aplicar até R$15 mil, né, até 10% desse valor. Então, R$15 mil nesse exemplo que eu estou dando. Também é uma novidade para essas eleições, que tenta corrigir, de alguma maneira, uma questão que nós tínhamos, que era o favorecimento a candidatos, às vezes, muito ricos, milionários, que acabavam tendo a possibilidade de aplicar muito recurso na sua campanha eleitoral, e isso impactar do ponto de vista do abuso do poder econômico,
que é algo que a própria Constituição Federal, lá no artigo 14, tenta combater, ao exigir que a lei estabeleça limitações que impeçam a dependência do poder econômico. Né? Claro que isso em municípios menores acabou trazendo alguma dificuldade para os candidatos, né? Porque nos municípios menores o teto de gastos às vezes é muito baixo, às vezes não passa de R$120 mil, por exemplo, para uma candidatura de vereador. Né? E isso acaba dificultando também o financiamento desse tipo de candidatura, né, em municípios menores, em que às vezes é o próprio candidato que consegue custear sozinho a sua campanha eleitoral. Mas nos municípios maiores, em campanhas eleitorais como para cargos majoritários, né, nos maiores municípios, acredito que houve um ganho em relação a esse combate que deve haver à dependência do poder econômico nas candidaturas e a tentativa de fixar uma maior igualdade entre os candidatos que estão disputando o pleito. Só para a gente recordar, nas eleições de 2018, nós tivemos um candidato às eleições presidenciais, o limite de gastos naquela eleição era de R$70 milhões, e ele sozinho aplicou mais de R$60 milhões na sua própria campanha eleitoral. Era um candidato muito rico, candidato milionário, e ele sozinho, então, teve essa possibilidade, porque a legislação permitia isso. Mas agora, com essa coibição, acredito que esse tipo de distorção não vai mais acontecer. Você está falando do Henrique Meirelles, é isso? Perfeito, ele mesmo, Henrique Meirelles. Tá. Ele, né, assim, tem um patrimônio bastante considerável, ele tinha toda a possibilidade de aplicar esses valores, porque a legislação trazia essa possibilidade. Se fosse agora, se fosse candidato, por exemplo, agora nas eleições de 2020, ele não poderia ter procedido dessa forma, ficaria restrito, né, a 10% do limite de gastos para o cargo que ele disputasse. Você acha que essa mudança no limite das doações, Felipe, isso vai mudar a representatividade no legislativo e também no executivo? Olha, eu acho que pode ajudar, né? Esse é um desafio sempre, Luciano, que a legislação eleitoral ela tenta enfrentar, né? Que é justamente possibilitar que candidatos que não tenham acesso a grandes somas de recursos possam disputar as eleições com um mínimo de igualdade em relação àqueles que têm acesso ao poder econômico. Então, em certa medida, a própria proibição das doações empresariais buscava combater isso. Então, acho que, na verdade, o maior impacto que nós temos não é tanto em relação a essa diminuição do teto de doação para o autofinanciamento. A principal mudança, do meu ponto de vista, que pode contribuir para uma melhoria da representatividade é essa restrição às doações empresariais e também o fortalecimento do financiamento das candidaturas femininas e das candidaturas negras. Né? Acho que esses dois mecanismos têm propiciado, sim, uma mudança, me parece, no perfil aí dos candidatos eleitos. Né? Claro que isso leva tempo, é gradativo, mas me parece que nós tivemos, sim, ganhos relacionados à representatividade daqueles que foram escolhidos pelos eleitores. Falando de fontes de financiamento, né? O que a gente tem de mudança, o que isso impactou nessas eleições? Bom, quando a gente fala em fontes de financiamento, a gente se remete também a essa alteração que nós tivemos por conta dessa decisão do STF lá em 2015. Né? Se a gente for dar um dado, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, imediatamente anteriores à decisão do STF em 2015, que foi em 2014, os candidatos declararam à Justiça Eleitoral quase 4 bilhões de reais de arrecadação naquelas eleições. E 90% desses recursos foi proveniente de doações empresariais. A partir dessa decisão do STF, né, dessa mudança da matriz de financiamento, nas eleições de 2016 nós já sentimos uma alteração no perfil das fontes de financiamento. Em 2018, mais ainda com a criação
do fundo eleitoral. E agora, em 2020, né, nós tivemos uma prestação de contas parcial, que aconteceu em outubro. A prestação de contas final só acontece no dia 15 de dezembro, então a gente só vai conseguir avaliar melhor isso nessa data. Mas, de toda forma, o que nós percebemos é que há um maior engajamento das pessoas físicas nas campanhas eleitorais. Claro que no nosso país nós não temos o hábito, o costume, como acontece em outras localidades, das pessoas físicas financiando seus candidatos, mas hoje há um incentivo maior para que isso ocorra, por exemplo, por meio do crowdfunding, né, aquelas famosas vaquinhas coletivas que acontecem pela internet. A legislação traz a possibilidade que desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, o candidato já possa arrecadar recursos de pessoas físicas por meio desse mecanismo, né? Então, antes mesmo dele se registrar, requerer o seu registro à Justiça Eleitoral, ser escolhido em convenção partidária, ele já podia começar a arrecadar recursos para a campanha eleitoral de 2015, justamente para favorecer e para prestigiar a participação das pessoas físicas nas campanhas, né? Então, quando um sujeito ele decide financiar o seu candidato, a vinculação com ele é muito mais forte, né? Porque às vezes a gente tem também essa questão no nosso modelo democrático, né? O eleitor ele se restringe a manifestar a sua vontade, a exercer a sua cidadania apenas no dia das eleições. Ele acaba esquecendo, né, que ele precisa cobrar o candidato que ele elegeu, fiscalizar o exercício do mandato, de maneira que quando ele se voluntaria na campanha com recursos financeiros, essa vinculação é muito mais estreita, né? Então, quando a gente fala em fontes de financiamento, o que nós temos é essa mudança na matriz de financiamento eleitoral e justamente essa tentativa de favorecer que as pessoas físicas se engajem mais nas campanhas eleitorais. Claro que a maior parcela dos recursos, se antes, né, como eu falei, lá em 2014, última eleição anterior à mudança no financiamento, à proibição do financiamento empresarial, se antes nós tínhamos 90% dos recursos oriundos de pessoas jurídicas, hoje, a maior parte, em 2018, quase 70% dos recursos que foram destinados às campanhas eleitorais teve origem pública, né? Uma outra parcela em recursos do autofinanciamento e só uma parcela muito pequena relacionada às pessoas físicas, com a proibição do financiamento empresarial, com uma maior limitação às doações, ao limite de doação de recursos pessoais, né? A necessidade que os candidatos busquem nas pessoas físicas recursos para as campanhas eleitorais aumenta, isso ajuda também nesse exercício democrático mais ativo das pessoas, não se limitando apenas, né, a exercer o voto no dia das eleições, mas participando mais ativamente das campanhas eleitorais e do próprio exercício dos mandatos políticos. O que a gente precisa evoluir em termos de financiamento de campanha no Brasil? Do jeito que está, já melhorou a situação? Quais são as críticas e, vamos dizer assim, os elogios que você tem para a atual legislação que a gente tem no nosso país? Luciano, pergunta excelente. Bom, a legislação eleitoral brasileira, que trata do financiamento eleitoral, ela foi construída a partir da Lei 9.504, né, que é lá de 97, e desde então nós temos constantemente mudanças na legislação por meio de reformas ou mini-reformas eleitorais, que nós chamamos, porque nós não temos propriamente uma reforma significativa no sistema eleitoral brasileiro, mas sim pontos, né, que a cada 2 anos o legislador tem se habituado a buscar corrigir, buscar melhorar, né? Então, do ponto de vista daquilo que precisa ser melhorado, eu entendo que a legislação precisava fixar critérios um pouco mais claros e um pouco mais rigorosos em relação ao dispêndio de recursos públicos que são destinados às candidaturas. Hoje, um candidato, quando ele recebe recurso público, ele tem uma liberdade ampla de gastar esses recursos, às vezes com empresas de propriedade do próprio candidato, dos seus familiares,
de assessores políticos, ele tem a liberdade, muitas vezes, de movimentar recursos, mesmo tendo contas rejeitadas em exercícios anteriores, né? Então, me parece que há uma certa falta de regulamentação em relação a essa questão envolvendo a movimentação de recursos de maneira um pouco mais rigorosa pelos candidatos no que toca à parcela pública do financiamento. Claro que essa é uma discussão que facilitaria muito, por exemplo, se nós tivéssemos o voto distrital ou voto distrital misto, né? Em que você poderia, agregando-se, claro, a figura da lista fechada. Porque aí, nesse caso, o próprio partido é que faria a campanha eleitoral. Então, ao invés de distribuir recursos para os candidatos, os recursos ficariam vinculados e restritos aos partidos, os partidos fariam despesas para os seus candidatos. Isso facilitaria muito o exercício do controle da justiça eleitoral. Claro que isso depende de uma mudança no sistema eleitoral de maneira mais profunda, né? Mas um outro aspecto de melhoria é justamente o controle exercido pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral evoluiu demais ao longo dos anos em relação à eficiência do controle do financiamento. Mas esse é um desafio que sempre se coloca, de desenvolver mecanismos mais eficientes, mais efetivos de controle em face tanto do abuso do poder econômico, mas de questões envolvendo o Caixa 2 eleitoral, que nós sabemos ainda que é uma prática corriqueira, de certa forma, né? Ainda mais quando a gente tem a proibição das doações empresariais, acaba havendo uma necessidade maior, inclusive, de que os candidatos se valham de expedientes irregulares, como é o caso do Caixa 2 eleitoral. Então, a justiça eleitoral precisa evoluir sempre, apesar de que reconheço aqui toda a evolução ao longo desses anos, mas é necessário sempre um investimento maior em quantidade de pessoas fiscalizando, porque a quantidade de recursos que precisam ser fiscalizados é muito alta. Não é fácil esse controle. Agora, se a gente pudesse elencar, Luciano, aspectos relacionados a pontos positivos, eu acredito que nós temos, sim, no mundo, uma legislação que é bastante compatível com as melhores práticas que a gente verifica em outras democracias, né? E justamente por nós termos uma regulamentação bastante clara do financiamento e um órgão independente, autônomo, que faz esse controle, que é a Justiça Eleitoral. Falando de Caixa 2, você acha que essa nova legislação ela diminuiu a incidência do Caixa 2 hoje nas campanhas? Luciano, os críticos à decisão do STF que proibiu o financiamento empresarial, eles falam justamente sobre essa questão, que ao se proibir as doações empresariais, favorece-se o uso do Caixa 2 nas campanhas eleitorais, né? Hoje, a legislação, ela procura coibir a figura do Caixa 2 por meio de uma série de mecanismos que os candidatos devem observar durante a campanha eleitoral, sobretudo a necessidade de que abram uma conta bancária específica de campanha para que façam as movimentações, recebam as doações de recursos e necessariamente devem informar a Justiça Eleitoral a cada 72 horas todos os recursos que ingressam nas campanhas eleitorais. Ao lado disso, há inúmeros convênios que a Justiça Eleitoral celebra com órgãos de controle, como a Receita Federal, como tribunais de contas, como secretarias das fazendas, dos estados e da União, para tentar identificar despesas realizadas que não tenham sido declaradas na prestação de contas. Porque sempre que eu tenho uma despesa não declarada nas contas, eu tenho necessariamente um Caixa 2, que foi justamente o recurso destinado a suportar esse gasto, que não foi contabilizado na prestação de contas, né? Mas essa questão do Caixa 2 envolve, inclusive, uma questão relacionada à sonegação fiscal, por exemplo. Nós sabemos que há no Brasil uma quantidade significativa de sonegação fiscal, que a Receita tenta combater, e uma parcela desses recursos, né, que não são declarados oficialmente aos órgãos de controle, como a Receita Federal, acabam também alimentando as campanhas eleitorais
porque se eu não tenho lastro, para poder justificar o recurso, a única forma de que esse recurso ingresse na campanha eleitoral é por meio do Caixa 2. Né? Então, de maneira que é um desafio muito grande, que não é apenas na nossa realidade, né, mas todo mundo enfrenta. Se você observar, inúmeros países passam constantemente por denúncias e escândalos envolvendo financiamento irregular de campanha, justamente por conta dessa questão do Caixa 2. Mas eu acho que nós temos sim uma evolução, tanto na legislação como no controle da justiça eleitoral, e é um desafio constante que precisa ser trabalhado por meio do esforço contínuo dos órgãos de controle do nosso país. Tá certo, gostaria de agradecer o Felipe Lizardo, que é palestrante do ILP, o Instituto Legislativo Paulista, também professor do Damásio Educacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Luciano, eu agradeço demais a oportunidade, fico sempre à disposição aí para tratarmos de qualquer assunto que envolva o direito eleitoral e o direito público aí com vocês. Um grande abraço a todos, satisfação. Satisfação é nossa, muito obrigado. Bem, e o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau.